Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor e a gente vai começar ouvindo uma música pela equipe de louvor da igreja. Eu vou dar uma mudadinha aqui na câmera para pegar os irmãos cantando, depois eu volto ao normal, tá bom? Então ouçamos aí a canção. Existe vida ali, somente a Deus, somente Deus, dominação no universo, que a nossa criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, dominador do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Graças a Deus por essa canção, por esse louvor. Realmente somente Deus na minha vida e na sua vida. E a gente louva ao Senhor porque temos a oportunidade e o privilégio de cantar ao Senhor, né? A você que já está conosco, muito obrigado. Deus te abençoe a todos vocês, né? Aos irmãos da IPI de BH, tem outros irmãos de outras igrejas, de outras cidades que estão nos assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês.
Eu não vou correr o risco de ficar falando nome por nome para não deixar ninguém para trás. Mas obrigado ao pessoal de São Paulo, ao pessoal de Salinas, ao pessoal de Belo Horizonte, ao pessoal de Presidente Prudente, enfim, todo o pessoal que tem nos assistido, a minha família Recife, o pessoal da Bahia, obrigado, viu? Depois dessa canção tão bonita, a gente precisa, de fato, de verdade, reconhecer todos os dias, né? Que o louvor é somente para Deus. E eu e você estamos nessa noite aqui para aclamar Jesus, esse Cristo que é o nosso único Senhor, não é? O Salmo 124:8 diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E eu e você somos chamados agora para adorar ao Senhor, somos convocados por Deus para adorá-lo, né? Lá no Salmo 47, 5-7 diz: Deus vai subindo para o seu trono, enquanto ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem de alegria louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com cânticos, pois ele é o Rei do mundo inteiro. O Salmo 47, versos 5-7, nos convida então para adorarmos ao Senhor, não é? E não tem como adorar a Deus se nós também não reconhecermos as nossas debilidades, as nossas faltas, né, os nossos pecados diante dele. E somos, nesta hora também, por Deus, né, convocados para pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos, né? Eu quero que você curve sua cabeça nesta hora para a gente fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, tu levantaste Jesus da morte para a vida, exaltando-o como Senhor de tudo. Confessamos que não temos submetido ao Senhor todas as coisas, nem aceitamos o seu domínio às vezes sobre a nossa vida. Temos nos conformado com as formas egocêntricas de vida ao nosso redor, deixando de glorificar o teu nome em nossa maneira de viver. Perdoa-nos e levanta-nos do pecado para que sejamos teu povo fiel, obedecendo os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que rege o mundo e é o cabeça da igreja, seu corpo. Ó Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. O texto de Romanos 8,34 e Coríntios 5,17 diz: quem poderá nos condenar? Somente Cristo, e Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou dos mortos por nós. Cristo reina em poder por nós. Cristo intercede por nós. Quando alguém está unido com Cristo, é uma pessoa nova. Acabou-se o que o velho homem fazia e agora tudo se fez novo. E somos perdoados então por Deus, né? Por Jesus Cristo. E sendo perdoado, temos comunhão uns com os outros. Podemos desenvolver o amor fraternal. E louvamos a Deus porque Ele nos perdoa. Louvamos a Deus porque Ele tem tido misericórdia da minha vida e da sua vida. Também é um momento que nós não podemos deixar de interceder, de clamar, não é? De pedir a bênção de Deus para a nossa nação, para o nosso país, para esse mundo. E nesta hora, após a confissão, a declaração de perdão, vamos interceder, pedir a Deus a bênção dele, a intervenção dele sobre a nossa vida. Oremos, olha aí onde você está, clame a Deus, peça a Deus que Ele ouça as nossas orações. Ouve nossas orações, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede conosco e por nós, a Ele queremos dar glória, louvor para sempre. Continua visitando a tua nação, continua visitando a tua igreja, continua visitando o teu povo, para que, de fato, de verdade, as nossas intercessões sejam ouvidas pelo Senhor. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua intervenção, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor, pedindo que o Senhor conceda-nos a graça de vermos a resposta da nossa oração, ainda em vida. Como é bom te louvar e te render graças, sabendo que o Senhor vai ouvir a nossa oração. E agora, Senhor, nós queremos orar para que o teu reino na terra seja estabelecido como Cristo nos ensinou. Tenha misericórdia de nós, visite os enfermos, visite os caídos, visite os desanimados, os fracos, os abatidos, visite aqueles que estão por algum motivo em casa também entristecido.
Senhor, que a tua alegria continue sendo a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Também queremos agradecer a você que tem sido fiel, não é? A todos vocês, todos nós que temos sido fiéis ao Senhor no compromisso com os trabalhos da igreja, mesmo virtualmente. Eu quero agradecer a Deus por você que tem sido um dos contribuintes, né, para que o reino de Deus seja estabelecido. A gente já quer agradecer aí ao Ministério de Missões, né, que tem feito várias visitas. Como é bom isso, né? Se cada um fizer um pouco, a gente vai continuar tendo uma igreja aquecida. Então, o Ministério de Missões, Deus abençoe, que essa semana seja mais uma semana de visitas, de bênção. A gente agradece a esse ato, né, tão singelo dos Ministérios de Missões. A diaconia que tem agido aí, tem trabalhado, tem buscado recursos, ajudado tantas entidades e pessoas, né? Ao conselho que tem se reunido, orado, clamado, buscado, revendo cada dia como melhorar, enfim, a todo o povo de Deus, aos irmãos, né, que independentemente também fizeram as visitas, enfim, muita coisa tem acontecido, mesmo eu e você não estando juntos lá na igreja, né, no templo físico. Então a gente agradece a todas as iniciativas, as mães, né, que têm participado aí, os casais lá do grupo de casais, pelos desafios, tem sido tão bom, né? As crianças que receberam material, creio que devem receber mais também, para que tenha um restante de quarentena aí cheio das suas atividades, e que Deus possa estar honrando também aos irmãos que têm dizimado, ofertado. Eu quero dar um testemunho para você e que Deus seja glorificado com esse testemunho, né? Graças ao nome do nosso Deus, nós não tivemos nenhum impacto negativo nas arrecadações da nossa igreja, né? Continuamos na mesma estrutura de provisão. Não houve, a pandemia não trouxe nenhum problema, graças a Deus. Então, tudo isso por sua causa, né? Porque você tem sido fiel a Deus, orando, contribuindo, visitando, fazendo as coisas acontecer. Louvamos a Deus por sua vida, você é membro da IPI de BH, e louvamos a Deus por você que tem nos acompanhado, né? Então, tá aí os nossos agradecimentos, que Deus continue abençoando vocês. E agora passaremos para a meditação da palavra de Deus. E eu quero convidar você, eu vou ler apenas um versículo, mas nós vamos trabalhar, como sempre eu faço, todo o contexto do capítulo, né? Então, pegue sua Bíblia aí, se você está com ela nas suas mãos, e vamos ler o livro de 2 Crônicas, né, no capítulo 20. Eu vou ler o versículo 12 com você, mas, mais uma vez repito, a gente vai trabalhar o contexto desse capítulo. Eu quero ler apenas o versículo 12 para a meditação de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Eu estarei fazendo a leitura na Bíblia da versão atualizada. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esse texto, né, é escrito, né, essa passagem está se referindo provavelmente a uma invasão dos nômades, né, contra Judá durante o reinado de Josafá, não é? Então acontece aí um problema sério dessa invasão, queriam destruir com esse povo, né? E é um texto de aflição, né? O rei Josafá não sabe o que fazer com o povo, porque o povo talvez iria ser exterminado, né? Se houvesse essa invasão desses inimigos. Pense comigo, há momentos que na vida, né, que eu e você nos sentimos assim, né, encurralados, como diz o ditado popular, né, num beco sem saída, né? Às vezes os inimigos parecem que se multiplicam, né? As ameaças se tornam mais assombrosas, parece que as forças vão se ficando menores, né? Vão se ficando pequenas, né? E parece que a derrota é algo inevitável. Isso é uma impressão, ou às vezes sentimos assim, né? Mas é interessante que nessas horas, quando não sabemos o que fazer, e o texto, esse versículo mostrou isso, né? Deus nos abre uma porta desde as alturas. A gente vê isso na vida do rei Josafá, né? Ele estava entrincheirado, né? Ele estava encurralado
por essa, eu vou chamar de confederação de inimigos, né? O texto que eu li é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, mas eu vou trabalhar todo o contexto do capítulo 20 de 2 Crônicas, né? Então Josafá, ele ora a Deus, né? E ele diz: ó Deus, eu não tenho forças para enfrentar essa grande multidão, não é? Que vem contra mim, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos em ti. Foi o versículo que a gente leu, versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Deus respondeu dizendo que eles não teriam de pelejar. Se você continuar lendo os demais versículos, aí ele diz que não precisa pelejar, pois essa guerra era dele e ele mesmo é quem ia dar a vitória. Bom, o povo começou a louvar a Deus, né? Em voz muito alta, se você continuar lendo o contexto, e tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs os inimigos numa emboscada, né, que vinham contra eles, e esses inimigos foram todos desbaratados, né? O contexto mostra. É interessante perceber que o louvor, ele muda as circunstâncias. Escute só, o louvor não é um resultado da vitória, mas é a causa da vitória. O louvor transforma o vale de ameaça em vale de bênção. O louvor não é apenas arma de combate, é grito de vitória, né? Então a gente não tem que louvar apenas porque o inimigo fugiu ou foi derrotado. A gente tem que louvar a Deus para fazer sempre o inimigo fugir. Então, não vamos louvar a Deus depois da tempestade, né? Vamos louvar a Deus no meio da tempestade, e Deus sempre vai converter esse louvor em bonança. É interessante observar que o rei Josafá, ele está aí encurralado por esses adversários, né? Uma grande multidão fortemente armada estava pronta para atacar Jerusalém, né? Não dava nem tempo para reagir, né? E também Josafá nem tinha recursos para assistir aquele aparato militar, né, que pretendia varrer Jerusalém do mapa. E ao saber da tragédia, porque Josafá é avisado, né, humanamente irremediável, Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, convocando a nação, né, dentro do contexto, para orar e jejuar. Às vezes não damos muito valor, né, à oração, ao jejum, mas isso faz muita diferença na minha e na sua vida, não é? Em sua oração, o rei disse, né, como eu já acabei de mencionar, o versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há mais força, não é? Ele está dizendo aqui, e não sabemos mais o que fazer. Não e aí ele diz que não sabe o que fazer, porém os olhos estão fitos em ti, né? Diante dessa situação que eu considero desesperadora, Josafá aqui está admitindo a incapacidade dele e reconhece que não sabe o que fazer, mas ele põe os olhos no Senhor. Por isso que a gente tem um momento de confissão, né? No culto, tivemos agora há pouco, para dizer para Deus: Deus, eu sou incapaz de resolver isso. Me perdoa, me capacita, porque os meus olhos estão fitados em Ti. Vamos pensar um pouco na nossa realidade? Enquanto eu e você estamos em casa vendo o Brasil e o mundo, né, sendo infestados pelo coronavírus, a gente não consegue pensar em uma oração melhor do que essa, não é? Proferida por esse rei, e esse rei desesperado, mas confiante, né? Os olhos de um mundo ansioso estão nessa crise de saúde global, né? Empresas, escolas, outras atividades, né, atrasando aí seu ritmo de vida, as fronteiras sendo fechadas, companhias aéreas suspendendo viagens dentro e fora do país, né? De fato, nós estamos nesse momento, nós não sabemos o que fazer. Porém, abençoado, os nossos olhos devem estar fitos, postos no Senhor. O texto de 2 Crônicas, né, no capítulo 20, lá o versículo 1, né, se a gente ler de 1 a 30, retrata a situação que é
todo ser humano experimenta, não é? Todo ser humano experimenta no decorrer da sua vida. Circunstâncias, né, se instalam sobre a nossa vida e aí gera medo, gera insegurança, gera impotência, principalmente a sensação de não saber o que vai acontecer. A gente tem vivido mais ou menos isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Josafá tinha uma disposição à confiança, né? Independentemente do perigo, ele confiava no Senhor. Mesmo, irmãos, diante de uma peste, de uma praga, ele clamava a Deus. E dada a atual ameaça, né, da pandemia que a gente está vivendo, eu e você precisamos aprender a fazer o mesmo diante de Deus. Não é? A gente vê alguns aspectos da confiança de Josafá em Deus que podem nos ajudar muito. Né? Por exemplo, o rei Josafá, ele foi avisado de que o inimigo vinha contra ele, mas ele confiou em Deus. Não é? Diante das adversidades, manifestam-se vários sentimentos. Né? Sentimento do rei Josafá, que ele teve, se você olhar o verso 3, foi medo. Né? Ele sentiu medo. E há um medo normal, né? Mas também há um medo que nos paralisa, um medo que não deixa a gente tomar iniciativa, um medo que bloqueia a nossa fé, um medo que de certa forma impede a gente avançar. E a questão é o que fazer diante de uma situação que gera medo. Onde nos sentimos impotentes, né? Onde nos sentimos incompetentes e muitas vezes sem saber o que fazer. O rei Josafá, ele não ficou paralisado, não ficou indeciso. Mesmo com medo, ele tomou iniciativa imediata, ele convocou o povo para jejuar e buscar o Senhor. Entendia que, apesar da luta ser no mundo natural, o livramento que precisava viria do mundo sobrenatural. Então, a nossa luta, a pandemia, está sendo uma luta no mundo natural. Não sei se você crê ou não, mas a resposta para isso vem do trono da graça. A resposta para isso é sobrenatural. Por isso que nós, como povo de Deus, temos que clamar em unidade, em concordância, né? Se a gente observar os versículos 5 a 11, dos versículos 5 a 11 vai nos lembrar das promessas de Deus, né? Então Josafá lembra das promessas de Deus liberadas sobre os seus antepassados. Ele menciona Abraão, Israel, né? Que era fiel e aí viu o cumprimento da palavra. No verso 12, o rei Josafá reconhece que não há como vencer o inimigo, né? Que vem contra ele. E ele não sabe o que fazer. No meio de toda essa situação, ele fala algo que vai mudar o quadro da sua história, que é exatamente o versículo que a gente leu, 12, né? Essa frase, ela estabelece que a dependência de Josafá não estava nos recursos dele. Quando a gente confia muito nos nossos recursos, a gente quebra a cara, né? Josafá sabia disso. Ele não possuía recursos também nesse contexto, nesse momento, né? Ele não estava, a sua inteligência não ia resolver muita coisa. A estratégia também não ia resolver. Porque o inimigo era muito maior em número, né? Mas a dependência dele estava totalmente colocada em Deus. A minha e a sua dependência tem que estar totalmente colocada em Deus. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Sabe o resultado? Deus se mobiliza em favor do seu povo. Quando Josafá descobriu que não tinha jeito, mas ele dependeu totalmente de Deus, o Senhor respondeu em favor de Josafá. Versículo 20, né, mostra que no meio daquela inquietação, daquela tensão, daquela angústia, o Espírito do Senhor usa Jaaziel para trazer uma palavra, eu vou chamar de profética, para o rei e para essa nação, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Nesse encontro, nesta luta, não tereis que pelejar, né? Especialmente no versículo 22, né? Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Esse aí, os versos 20 a 22, você vai ler essa questão. Mas especificamente nos versos 22 a gente vê as armas que foram utilizadas para vencer o inimigo. Olha, a arma é cantar e dar louvores.
A vitória foi tão tremenda que durante 3 dias, né, o texto mostra, eles saquearam o despojo de guerra. O lugar da angústia, o lugar da inquietação, o lugar da tensão, o lugar do desespero foi transformado e passou a chamar Vale de Bênção. Em época de pandemia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus quer que nós vivamos como se estivesse vivendo no Vale da Bênção. É um episódio grande, é uma história linda, podíamos fazer, sei lá, 10 sermões nesse capítulo ou mais, mas eu quero, nessa noite, compartilhar com você algumas lições, né, que a gente tira desse texto. Baseado no versículo que a gente leu, o tema é o que fazer quando não sabemos o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Parece uma redundância, mas é exatamente isso que Josafá estava dizendo. Eu não sei o que fazer agora, né? Mas vamos pensar em algumas lições que vai ajudar a mim e a você a talvez se fortalecer mais, não é? Confie em Deus com seus medos, não é? Confie em Deus com seus medos. É a primeira lição. O verso 3 mostra que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então a primeira lição que a gente vê nesse texto é essa. E eu quero que você grave isso, está me ouvindo? Confie em Deus mesmo com os seus medos. Josafá não sabia que não era um super-homem, um super-humano. Ele sabia que ele era natural, por isso sentiu medo, né? O passo inicial de quem confia na ajuda de Deus, né, naqueles dias ou nos nossos, deve ser admitir a fraqueza. Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei. Pode ser um bom remédio para chegarmos, por exemplo, agora diante do Senhor, aí no seu lugar, no seu sofá, na sua sala, na sua cozinha, eu não sei onde você está agora. Mas é um bom remédio para chegar diante do Senhor e dizer honestamente para Ele como você está. Senhor, eu estou exausto, eu estou frustrado, eu estou com fome, eu estou solitário, eu estou ferido, não é? O objetivo de expormos nossa dor não é apontar o dedo para Deus acusando que Ele não faz nada, mas de sermos sinceros, né? Confiando nele, mesmo em nossas preocupações mais profundas. Josafá escolhe confiar no Senhor. Eu também escolho confiar no Senhor. Espero que você esteja escolhendo confiar no Senhor. Não é? Ao que também somos chamados, confiar nele. A confiança, meu querido, minha querida, é sempre uma escolha. E isso é que temos que fazer repetidamente, né? Confiar no Senhor. Quando eu e você não soubermos o que fazer, busquemos a Deus em oração e em jejum. Verso 3 mostra isso, né? Há momentos que, como eu já falei, esses problemas da vida vêm sobre nós como uma torrente terrível, né? Parece uma avalanche avassaladora, parece um terremoto assustador acabando com todo mundo, né? Nessas horas, os nossos recursos parecem que são insuficientes, né? Parece que não vamos dar conta de enfrentar essa situação. Nada a gente parece que pode fazer, senão recorrermos a Deus, a esse Deus do céu, e clamar por sua ajuda e socorro. Não desista de pedir ajuda e socorro a esse Senhor. Confie que Deus é maravilhoso para nos ajudar nesse processo tão tremendo, né? Então, a oração e o jejum são recursos sobrenaturais, né? São armas espirituais à disposição do povo de Deus, né? Quando a gente age por nossa própria destreza, por nossa própria força, não é? Fiados em nossos recursos próprios, a gente fica sujeito a esse tipo de derrota, não é? Ou a derrotas parecidas como essa. Mas quando buscamos a Deus em oração, né? E nos humilhamos sobre a sua onipotente mão, então o seu braço poderoso sai em nossa defesa. Então, a primeira lição, o primeiro aprendizado com esse texto é que precisamos confiar no Senhor, né? O segundo aprendizado é incentive os outros a confiar no Senhor. Não seja pessimista, não seja aquele que vai
contaminar um negativismo no teu ambiente onde você está, né? Incentive os outros a confiar no Senhor. Depois que Josafá busca a Deus, ele proclama então o jejum nacional, né? E ele pregou o jejum em todo Judá, né? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá, né, veio gente para buscar o Senhor. Aí os versos 3 e 4 mostra isso. O rei sabe de onde vem a verdadeira ajuda, né? E sabendo de onde vem a verdadeira ajuda, ele leva os outros a irem até lá na busca da esperança, ou em busca da esperança. Segundo o aprendizado é incentive os outros a confiar em Deus. Leve alguém em busca da esperança essa semana. Faça alguém sorrir. Diga para alguém que há jeito, que há esperança, que há possibilidade. Incentivemos os outros a confiar em Deus. A primeira lição, não podemos esquecer, é confiar no Deus de Josafá. Segunda lição, incentivar os outros a confiar em Deus, né? Quando todos ao nosso redor estão enlouquecendo, né? Quando os vizinhos estão tudo com medo, quando as pessoas estão achando que o céu está desabando sobre a cabeça deles e nossa, a gente tem que lembrar uns aos outros que servimos a um Deus amoroso, a um Deus misericordioso e soberano, que não pode ser atingido pela pestilência ou por qualquer vírus. Temos um Deus de esperança. Josafá recebe a notícia que a nação ia ser invadida, ele não sabe o que fazer, ele tem medo, mas ele diz que mesmo não tendo o aparato, os olhos dele está fito em Deus. Como é bom a gente poder saber e confiar nesse Deus, porque confiando nele nós vamos levar os outros a confiar no Senhor, né? Ao levarmos nossas ansiedades ao Senhor, meus irmãos, em oração, nós podemos experimentar uma paz que ultrapassa todo entendimento. Aquela paz de Filipenses 4, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Quando experimentamos essa paz, nós geramos no nosso coração e no dos outros experiências, né? E muitas vezes essas experiências vão sendo reveladas no coração de mais pessoas, né? Que maravilha que é isso. Só lembrando, quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Se você olhar os versículos de 4 a 12, você vai ver as promessas que Josafá lembrou diante de Deus, né? Então não basta orar, né? Precisamos mais que isso, precisamos não apenas orar, não basta apenas pedir, precisamos conhecer a quem pedimos, para que funcione, não é? Josafá reconhece que Deus é o soberano Deus, é o Senhor dos céus, o que domina sobre todos os reinos da terra. E Josafá ora consciente de que nas mãos de Deus estão toda a força, todo o poder, e não há quem possa resistir. Glórias a Deus por isso, não é? Não há quem possa resistir. Quando eu e você compreendemos a grandeza de Deus, nossos grandes problemas vão ficando pequenos, né? Mas Josafá deu um passo além da oração dele. Ele focou a súplica dele nas promessas de Deus, né? Quem lê Bíblia sabe as promessas de Deus, né? Quem faz devocional sabe as promessas de Deus. Quem tem comunhão com Deus sabe as promessas dele, né? Então, Josafá foca as suas súplicas nas promessas de Deus. Ao mesmo tempo em que buscou a Deus em oração, ele abriu as Escrituras para orar e fundamentar, de uma certa forma, a petição dele, né? Ele alicerçou a petição dele nas promessas de Deus. Há promessas de Deus alicerçadas na palavra para que você oremos e leiamos isso. Oramos com eficácia quando a gente ancora as nossas petições nas promessas daquele que tem zelo pela sua palavra e fidelidade em cumpri-la. Deus é Deus amoroso e zeloso e fiel. O texto que a gente está lendo é 2 Crônicas 20, eu li o versículo 12 e estou trabalhando todo o contexto,
o tema é o que fazer quando não se sabe o que fazer, né? O que fazer quando não sabe o que fazer. E a gente está falando de 3 aprendizados desse texto, né? Confiar no Senhor, incentivar os outros a confiarem no Senhor, e o terceiro aprendizado é clame e louve a Deus. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Clame e louve a Deus. Josafá oferece um modelo de oração nos versos de 5 a 12, né? Ele apela ao caráter de Deus, às suas promessas, às suas ações no passado, né? A oração então culmina, né? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão fitos ou postos em ti. O versículo 12, que a gente acabou de ler. Talvez você se sinta assim, né? À luz do coronavírus. Talvez você se sinta impotente contra um vírus o qual está exposto aí, né? Mesmo quando não houver sintomas visíveis, a gente fica preocupado. Talvez nossa ansiedade aumente, porque os especialistas ainda não têm certeza, né, com muita certeza, quanto a todas as maneiras pelas quais esse vírus pode ser transmitido ou eliminado, se estuda, se pesquisa, né? Você pode se sentir desencorajado ao ver o número de infecções, de mortes aumentando, né? Nesse caso, juntemo-nos a Josafá e declaremos que eu e você não estamos desamparados, mas nossos olhos estão fitos nesse Deus poderoso e a nossa esperança está nesse Deus poderoso. Quantas de nossas orações, né, deviam terminar com essa frase, né? Essa postura de Josafá, né? Os meus olhos estão fitos em ti, apelando ao caráter de Deus, confessando a incapacidade dele, né? Colocando os olhos diante do Senhor. E observando ainda dos versos 13 a 19, eu não estou lendo, estou dando as referências, né? Se você observar dos versos 13 a 19, quando todos os homens, mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, Deus se manifestou e falou com eles, trazendo-lhes a palavra, né? Por intermédio da oração, falamos com Deus. Por meio da palavra, Deus fala conosco. Grave isso, né? Por intermédio da oração, eu falo com Deus. Por meio da palavra, Deus fala comigo. Só para você não esquecer, né? Amanhã tem que ler a Bíblia de novo, tá? Se leu ontem, leu hoje, leia amanhã. Para Deus continuar falando profundamente conosco. A palavra divina que veio ao povo encorajou o povo a não olhar para as circunstâncias, né? A não temer as ameaças do inimigo. Deus lhes acalmou o coração, dizendo que pelejaria por eles, lhe daria vitória. Essa palavra gerou fé no coração deles, né? Tirou seus olhos do problema para colocá-los no Deus que está acima de todos os problemas, nesse Deus que ainda tem o controle e sempre vai ter de toda a situação. Quando eu e você não soubermos o que fazer, louve a Deus com confiança. Dos versículos 20 a 30 a gente vê esse episódio. Quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Eles enfrentaram os exércitos do inimigo, não enfrentou com armas carnais, enfrentou com o louvor. Eles não louvavam depois que o inimigo foi derrotado, não é? Eles louvaram para derrotar o inimigo, como eu já falei para vocês agora há pouco. O louvor não é consequência da vitória, é a causa da vitória. Então, quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, né, o Senhor providenciou o livramento. Então pôs emboscada lá Amon, Moabe, né, aquele povo todo que queria invadir. A gente já viu isso no verso 22. O louvor, meu querido, é o brado do triunfo dos filhos de Deus no campo da batalha. Quando os problemas parecerem insolúveis, faça o que Josafá fez. Ore,
jejue, obedeça e louve ao Senhor. E o inimigo será desbaratado da sua vida. Lembra do versículo 12? Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Na narrativa desse capítulo aqui, né, segundo Crônicas, Deus responde a Josafá enviando um profeta, né, para lembrar, ajudar que a batalha não lhes pertence. Isso pertence a Deus, versículo 15 do capítulo 20. Eles nem precisam lutar. Eles podem simplesmente sentar e assistir à salvação do Senhor em favor deles, né? Verso 17 também mostra isso. Falando de novo desse bendito ou desse infeliz do coronavírus, né? O coronavírus pode se estabilizar a próxima semana, ou pode piorar, né? A minha e a sua família pode ser poupada dessa epidemia, ou podemos nos tornar, talvez, estatística disso. Mas ainda olhamos para a salvação de Deus. Não porque ele necessariamente tem que provar o amor dele por mim, me protegendo de doenças, né? Mas porque ele já demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer por nós enquanto éramos ainda pecadores. E quem cresce nisso não ia perecer, e nós cremos e não perecemos, e a promessa é de vida eterna. Eu oro para que esse vírus, né, seja erradicado e para que todos permaneçam saudáveis. Todo mundo está orando isso, né, pedindo isso a Deus. Mas Deus é bom independentemente do que as próximas semanas vai trazer, né? Tomamos o nosso cuidado, né? Usamos máscara, lavamos as mãos com frequência e tomamos outros cuidados. Mas escute só, a minha e a sua esperança não está firmada nesses esforços. Não é que não tenha que fazer. Nós temos que fazer, mas a nossa esperança não está firmada nesses esforços. E eu quero concluir dizendo que Josafá confiou e guiou outros a confiarem em Deus. Ele confiou no Senhor, é a primeira lição. Ele guiou os outros a confiarem em Deus, é a segunda lição. E o final, ele adora a Deus, louva a Deus. Em 2 Crônicas 20, 21, antes mesmo da vitória, o rei leva o seu povo a louvar. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas, versículo 21, né? Contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, versículos 21 e 22. Com essa cena, né, final, né, com esse episódio tão lindo, né, a gente vê o poder que Deus tem e o poder e a bênção que é a gente confiar nele, né? Porque se Deus é bom, se sabemos que podemos confiar nele, nós temos que adorar a Deus e louvar com alegria, mesmo em meio a qualquer tipo de sofrimento. Eu e você podemos louvar mesmo sob a ameaça do perigo. Nós glorificamos a Deus mesmo quando a confusão se espalha. Deus não disse a Josafá para fazer isso, né? Ele não disse, agora me adore e faça o que eu quero, na ocasião. Ele não foi instruído por Deus a convocar um culto, porque já era natural no coração de Josafá adorar a Deus. Adorar não é uma estratégia para fazer Deus agir, né? É uma resposta porque sabemos que ele agiu e continuará agindo. E é dessa maneira que eu e você, mais uma semana, devemos procurar o Senhor. Diante de tudo isso, né, que eu e você tenhamos confiança inabalável no Senhor, mesmo quando não sabemos o que vem a seguir. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, é o tema dessa noite. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 12 do capítulo 20. Que Deus venha poderosamente te visitar. Que eu e você estejamos prontos para mais uma semana de bênção, de guerra, de batalha e de desafio.
Venha o que vier, nós confiaremos no Senhor, incentivaremos as pessoas a confiar no Senhor e louvaremos ao Senhor. Eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus, Deus. Eu peço encarecidamente pela tua infinita bondade e misericórdia. Ensina-nos, Deus, a confiar em ti em meio às diversidades. Dá-nos motivação para nós incentivarmos pessoas a confiar em ti. E, Senhor, dá-nos a alegria de te louvar, de te bendizer, de te adorar. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é pregada agora de várias formas, em vários países, de vários meios, e o teu povo está sendo sacudido pela tua palavra nos 4 cantos desse planeta. O Senhor está falando com cada grupo nessa hora de formas diferentes. Mas pedimos, Deus, continue no teu controle sobre as nossas vidas. Guarda-nos, nos abençoe e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Que essa semana você cante a Deus, né? Os ministérios da igreja, o desafio é, vamos gravar live cantando, grupos, 3, 4, manda vídeo pra gente de louvor a Deus. Vamos arrebentar, gente, cantando, louvando, dueto, sozinho, qualquer eto, mas cante a Deus. Vamos louvar, vamos encher o nosso grupo de música, de louvores a Deus, para que, não é para Deus nos dar vitória, porque Ele é Deus da vitória. Louve a Deus, você que não é da nossa igreja, faça isso na sua casa. Você não sei cantar, pede para alguém cantar para você, sei lá, põe uma música, mas que Deus seja engrandecido com o louvor. Falando nisso, vamos ouvir uma música agora, uma canção que o grupo do louvor cantou. Essa é uma música antiga que fala muito ao nosso coração. Nós vamos cantar agora, sempre engrandecido. Eu tenho que mostrar para eles. Glórias a Deus. Estamos fazendo uma adaptação para vocês ouvirem a música, viu? E aí a música acabou daquele jeito. Deus te abençoe, uma boa semana. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, a presença e o Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Cantem, gravem, mande louvores para nós. Queremos ouvir muitos grupos de louvores a Deus. E não esqueça, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Os nossos olhos estarão fitos no Senhor.
Boa semana e até quarta-feira no nosso estudo. Um abraço.